Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje, eu quero continuar falando aqui sobre a pesca maravilhosa. Foi um milagre que os discípulos desfrutaram e ele é extraordinário. E esses seus detalhes ele nos dão uma riqueza de aplicações muito grande na nossa vida. O capítulo 5 de Lucas fala assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze chamar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos mais. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha bem, tinha 2 barcos. Jesus escolheu o barco de Pedro. Se ele já te alcançou através do Evangelho, você deve ter como privilégio que Jesus entrou na tua vida e na tua casa, e ele quer usar aquilo que é teu. A tua casa pode ser um palco de milagre, a tua casa pode ser um púlpito de onde a pregação do Evangelho possa ecoar e ganhar muitas almas. Jesus, quando chegou, ele entrou no barco, ele fez uma proposta para Pedro. Pedro, afasta-te um pouco da praia. Falei isso no último devocional. Isso quer dizer que nós precisamos sair do terra firme, da nossa zona de conforto, e precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, os milagres vão acontecer. Estar na praia significa estar seguro, estar com o pé firme. Naturalmente, quando sai da beira da praia e fica um pouco mais longe, as águas começam a movimentar o barco. Isso significa que nós ficamos naquela instabilidade aos nossos olhos de depender de Deus para que Ele possa nos abençoar. Quando nós aceitamos a Jesus, nós tiramos o pé daquela segurança que nós achamos que tem e passamos a depender dEle, porque agora tudo vai ser diferente. Jesus utilizou o barco de Pedro e pregou aquela multidão. A Bíblia diz que quando ele acabou de pregar a multidão, ele falou para Pedro: Vamos ou vai a águas profundas. Eu quero falar para você dessa frase, dessa expressão. A primeira ordem é que nós devemos nos afastar um pouco da praia. A primeira ordem é que nós devemos nos afastar do mundo, da segurança que o mundo pode nos oferecer, que não é a segurança de Deus. A segunda ordem é que nós precisamos alcançar profundidade para que nós possamos experimentar os grandes milagres de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, você vai ver uma história lá de uma visão que Ezequiel teve de uma água. Ele disse que o anjo mediu 1000 côvados e ele atravessou aquela água e aquela água dava nos seus artelhos. O anjo mediu mais 1000 côvados e as águas davam nos seus joelhos. O anjo mediu mais 1000 côvados e aquelas águas davam nos seus lombos. E o anjo mediu mais 1000 côvados e diz ele que era um rio tão profundo, tão grande, que ele já não podia atravessar andando. Agora ele precisava atravessar aquele rio a nados. O que significa isso? O tempo, ele não pode tirar a nossa profundidade de intimidade e comunhão com Deus. Com o tempo, nós precisamos ter mais intimidade com Deus, nós precisamos ter mais profundidade com Deus. Existem pessoas que elas não crescem na fé, existem pessoas que elas não se desenvolvem na fé. Parece que quanto mais tempo passa, mais distante elas ficam de Deus, e na verdade deve ser o contrário. Enquanto mais tempo passar, nós precisamos estar mais próximo de Deus, nós precisamos ter mais de Deus na nossa vida. E a palavra diz isso, olha, Jesus falou, vai a águas profundas, sabe por quê? É lá nas águas profundas que existem os milagres, é lá nas águas profundas que a obra de Deus, ela se realiza na nossa vida. Nós podemos observar que Jesus, no versículo 4, ele tem uma palavra que diz assim, quando ele acabou de falar, disse, Simão, faça chamar alto e lançar as vossas redes. Aqui também fala de atitude. Deus não vai fazer tudo para nós, senão vai uma atitude da nossa parte. Quando ele fala a figueira, ele diz, olha, falou a figueira secou. Quando ele olha, ele fala assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês não farão simplesmente perfeita figueira, mas se vocês disserem ao monte, ergue-te, atira-te no mar,
O monte vai ter que lhes obedecer. O fator fé, o fator comunhão, o fator intimidade, ele significa que Deus pode fazer tudo, dependendo da nossa atitude. O tempo, ele precisa aumentar a nossa intimidade com Deus. Os anos de fé, eles precisam aumentar a nossa profundidade em relação à nossa vida cristã. Nós começamos sentindo simplesmente a água lá no solado do nosso pé, mas depois de anos de fé, nós precisamos ter conhecimento maior, nós precisamos ter uma vida de oração melhor, nós precisamos ter uma fé muito mais estruturada e alicerçada, porque os anos vão passando e nós precisamos mergulhar cada vez mais nesse rio da comunhão com Deus. É bom entender que Pedro fala uma palavra assim no versículo 5, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e havendo trabalhado a noite não apanhamos nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Eu quero te falar que tem muitas coisas na tua vida que pode não ter dado certo, porque você não tinha profundidade com Deus. Pode ter coisas que não deu certo porque você nem tinha Deus na tua vida, você nem tinha reconhecimento, nem tinha aceitado a Jesus. Tem coisas que não deu certo porque quando você buscou por elas, você estava no raso demais, você estava na praia, você estava em pouca água e o milagre não pôde acontecer. Mas eu quero te falar que quando você alcança águas profundas, a coisa muda de figura, porque nas águas profundas estão os milagres. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Deuteronômio 23, verso 5 fala isso. Neemias capítulo 13, verso 2 fala assim, que Deus converteu a nossa maldição em bênção. Uma noite de pescaria vergonhosa, sem produtividade, sem Jesus no barco, é bom falar isso, sem comunhão com Ele, sem conhecer Jesus, ela não deu resultado. Mas quando você coloca Jesus no barco, quando você obedece à ordem dele de ir para águas profundas, quando ele está presente, a pescaria muda. Eu falei que Pedro, no começo, eles naquela noite confiaram nas suas habilidades, no seu conhecer do mar, no seu talento de pescadores. Não adiantou nada. Mas agora era diferente. Eles estavam com Jesus no barco e Jesus deu ordem para ir a águas profundas. Jesus está te convidando para ter profundidade com Deus. Ele está te convidando para receber mais, para viver mais, para doar mais. Você não vai receber mais de Deus se você não se dedica, se você não se esforça. Jesus poderia ter feito os peixes pular dentro do barco. Se ele fez os peixes, ele faria os peixes pular dentro do barco, não precisa nem deles pescar, mas ele não fez. Ele falou assim, olha, vai ao mar alto e lança a sua rede. Deus está esperando a sua atitude. Deus está esperando você buscar profundidade com Ele. Deus está esperando que você se dedique mais a Ele. E quando você fizer isso, você vai experimentar milagres de Deus. Faça como Pedro. Faça de novo, mas faça debaixo da ordem de Jesus. Faça novamente, mas faça debaixo da direção de Deus. E você vai ver que Ele converte a sua maldição em bênção. Ele pega a tua vergonha e transforma ela em honra, em glória, em graça, porque Ele vai ser glorificado através da tua vida. Sempre dá para recomeçar. Sempre dá para fazer de novo. Nunca desista. Faça de novo, tente de novo. Se não deu certo sem Jesus, certamente que vai dar certo com Jesus no seu barco e na direção. Vai a águas profundas, ore mais, leia mais, busque mais, congregue mais, faça mais para Deus, porque é a única coisa que vai aproveitar dessa vida. Você não vai levar riqueza, não vai levar dinheiro, você não vai levar casa bonita, não vai levar carro bonito, você não vai levar móveis bonitos, mas você vai levar a profundidade de intimidade que você constrói com Deus nessa vida. E você pode ter certeza que essa chega lá na vida eterna. Pense nisso, medite nisso e tenha um bom dia na presença de Deus. Muito obrigado.